7h32, 7h32. Bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até às 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais. Nossos colunistas, nossos comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias, a saber, Porto Alegre. Viva Porto Alegre, querida Porto Alegre. Bom dia para Curitiba, bom dia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, bom dia para Vitória, Salvador, Brasília, Fortaleza, Orlando, João Pessoa, Tampa e Manaus. Manaus, terça-feira no ar, Salvador. Quem que eu esqueci? Vitória. Não fala. Buenos Aires. Não. Belo Horizonte. Matei, pronto. Eita, cabeça ruim. Bom dia também para Manaus, Eduardo Barão em Manaus. Terça-feira entra no ar a Band News FM Manaus, mais uma praça na Rede Band News FM de notícias para você, ouvintes, poderem acompanhar o noticiário também em tempo real da região norte e da capital do Amazonas. Bom dia também a todos que nos acompanham pela TV Bandeirantes, sintonizando os estúdios também do Café com Jornal. Bom dia, Luiz Megali, toda a equipe do Café com Jornal, e ao nosso estimadíssimo Rafael Colombo com toda a turma do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e vocês terão as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom dia, Carla Bigato, para você. Vamos tocar o barquinho. Deixa eu mandar um bom dia especial para o nosso querido Dr. Maluf. O Dr. Maluf, José Antônio Maluf, é o médico aqui que cuida das almas e dos corpos aqui da equipe profissional da Band, é o chefe do serviço médico aqui da Band, e ontem ele me disse: ô Boechat, eu fico vendo você na televisão, você tá corcunda, cara, senta direito nessa cadeira aí. Gente. Pronto, agora ele falou que eu tô muito curvado na cadeira, troquei até de cadeira hoje, viu, Carla Bigato? Tô com pinta mais, tô bem postado, então tá bom. Bom dia a todos também, muito obrigado pelo carinho, não esqueçam aí de mandar WhatsApps pra cá, 999-592-100 é o prefixo de São Paulo. Deixa eu dar um rápido apanhado de coisas aqui pra gente conversar. Primeiro, começar com uma boa notícia. Saiu ontem mais um levantamento do CAGED com o balanço de empregos com carteiras assinadas. Eu quero começar por esse dado porque tem um Brasil real rolando aí, né? E tem o Brasil irreal rolando lá em Brasília, né? A umbigocracia, né? Nós não temos uma democracia, nós não temos uma monarquia, nós não temos nada que termine em ia, que não seja a umbigocracia. Brasília cuidando do próprio umbigo. Mas enquanto Brasília cuida do próprio umbigo, o Brasil real trata de se virar. Vai fazer o quê? Tem que acordar de manhã, correr atrás do prejuízo, correr atrás das contas, levar filho na escola, procurar emprego, procurar um horizonte melhor para a vida, para a família, para tudo mais, enfim, para cada um de nós. E esse Brasil real está aí, batalhando, e pelo 6º mês seguido, saíram dados ontem, o levantamento de empregos com carteira assinada apresentou crescimento. Foram criados 34.392 postos de trabalho em setembro, tá certo? O saldo do ano ainda é negativo, mas temos aí, sem dúvida, um dado importante. É o 6º mês seguido de crescimento, e com um dado muito bacana também é que a indústria, que é um setor importante pelos salários médios mais elevados, enfim, pelo que tem de vínculo com o conjunto da economia, a indústria puxou essa recuperação dos empregos formais, os empregos com carteira assinada. Parabéns para o Brasil, porque isso aí está acontecendo a despeito, a revelia, eu diria até, ou independentemente do que vem sendo feito em Brasília. O que vem sendo feito em Brasília, gente? Rigorosamente nada. Estão cuidando deles, só eles, o tempo todo, uma conversa depois da outra, uma crise entre aspas depois da outra, vão produzindo acontecimentos ali que dizem respeito aos interesses e à pauta restrita, né, de sua sobrevivência no poder. Os partidos políticos todos, né, de esquerda, de direita, de centro, os governantes, todo mundo ali só está discutindo a pauta do jogo político, do rame-rame, da coisa miúda, do eu sobrevivo, eu quero um pedaço, me dá, toma lá, me dá cá, vem cá. Aquilo virou um grande balcão de jogatina de interesses, e eu repito, não apenas dentro do espectro de forças políticas que apoiam o governo. No campo
campo da esquerda o jogo também está uma imundície completa, simulações de todo tipo, fingem que vão lutar numa direção e nos bastidores lutam em outra, fingem que vão votar de um jeito e se ausentam nas votações e coisa. Então, o cenário em Brasília continua sendo, mês após mês, um cenário de um país, como se aquilo fosse um país, que não tem nada a ver com o resto da nação que cerca a nossa capital. A Praça dos Três Poderes é um Estado independente que cuida, repito, apenas de seus interesses. Algumas coisas que estão hoje nos jornais e que estiveram nos últimos dias mostram isso de forma muito nítida. Vejam, hoje os jornais registram que por pressão do PR, Partido da República, ou Partido Republicano, nem sei o que significa essa sigla, que tem 37 deputados na Câmara e, portanto, é importante para poder dar votos, para arquivar definitivamente a denúncia contra Temer, eles conseguiram do governo Temer ontem uma promessa de que não haverá mais a privatização do aeroporto de Congonhas. Então vejam que coisa sensacional. Um partido chamado Partido da República manda até o presidente, este sim, da República de fato, o senhor Michel Temer, um ex-condenado, aliás, um condenado do Mensalão, o senhor Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal, que chegou a estar condenado a 7 anos e 10 meses de prisão em dezembro de 2013, mas como todos os figurões de colarinho branco, não cumpriu essa pena, está aí solto, circulando, mas podia estar solto, circulando, encabulado, constrangido, né? Andando na penumbra, né? Afinal de contas, um cara que carrega uma condenação por corrupção desse porte, no Mensalão, 7 anos e 10 meses, não podia estar no jogo político tão rapidamente e com tanto protagonismo. Pois não. Este cavalheiro, com este currículo, com esta biografia, compareceu ao Palácio Planalto, foi recebido formalmente pelo presidente da República, não para pedir desculpas por seus crimes, para pedir que o presidente o ajudasse a arrumar um emprego de boy em alguma repartição. Não. Foi lá para exigir o seguinte: não privatize o aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto de maior movimento do país e o mais rentável do país. Eu estou a favor da privatização do aeroporto de Congonhas? Olha, até estou, porque eu quero que privatizem o máximo de coisas possíveis, não porque eu entenda que a privatização é um bem em si absoluto e a permanência de empresas na mão do Estado seja um mal absoluto. Há países que têm muitas empresas na mão do Estado que funcionam muitíssimo bem, e há países que têm empresas na mão do setor privado que funcionam muitíssimo mal. Mas aqui no Brasil eu sou favorável à privatização porque o Estado brasileiro não é o dono das empresas estatais. A sociedade brasileira, que em tese teria que ser a dona do Estado, também não é dona das empresas estatais. As empresas estatais pertencem às quadrilhas políticas. Está aí um quadrilheiro condenado a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, sentado diante do presidente da República com a maior naturalidade do mundo, dizendo o seguinte: olha, não vai privatizar o aeroporto de Congonhas porque a nossa bancada, que tem 37 deputados, não quer. Agora vejamos, independentemente do mérito da privatização do aeroporto de Congonhas ou do que quer que seja, a pergunta é a seguinte: qual é o interesse da bancada do PR e do ex-condenado, ex-criminoso Valdemar Costa Neto no aeroporto de Congonhas? O que eles são? Pilotos de avião? Aeronautas? O que eles são? Concessionários de lojas no aeroporto? Passageiros contumazes da Ponte Aérea Rio-São Paulo? Por que eles querem que a Infraero continue tendo aquele reduto, aquele recanto de movimento financeiro? Porque qual é o interesse de um partido político com uma bancada de 37 parlamentares para colocar a sua posição numa votação de um processo contra o presidente que tinha que ser analisado no mérito? Então, digamos o seguinte: se você privatizar o aeroporto de Congonhas e, portanto, contrariar o meu interesse, eu voto contra você. Se você não privatizar, eu voto a favor de você. Mas peraí, mas você está votando o quê? Não é um processo que denuncia o presidente por determinados crimes ou envolvimento no quadrilhão do PM? Não é isso que você tinha que estar analisando?
Por que você está discutindo ou condicionando o teu julgamento à privatização ou não de um aeroporto ou de qualquer outra estatal? E mais uma vez a pergunta, o que um aeroporto tem a ver com a atividade de uma bancada de um partido inteiro chamado PR, comandado por um criminoso chamado Valdemar da Costa Neto, recebido pelo presidente da República, e que sai de lá com a promessa de que a privatização não acontecerá? Esse é o Estado brasileiro, essa é a política que nós estamos... Agora, eles não fazem isso escondidos, estão fazendo à luz do sol. É um negócio impressionante. Outro episódio recente que ficou meio mal explicado aí foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, segundo a imprensa, também reivindicando indicar o novo presidente do BNDES, considerando que lá está há pouco tempo, nomeado por Temer, o Paulo Rabelo de Castro, por sua vez o segundo presidente do BNDES no atual governo. Ora, qual é o interesse do senhor Rodrigo Maia, ou do DEM, partido dele, na presidência e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? A troco de quê um deputado, não importa qual seja a sua atuação, tem que indicar um presidente de um banco público? Qual é a relação? Esse partido tem, digamos, a sua formação, ou na base de sua formação, o projeto de economia, um projeto de nação que dependa ali do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para ser concretizado e tal, isso faz parte... Eu entendo que um partido com forte base rural, um partido formado por uma grande bancada identificada com o agronegócio, identificada com o campo, identificada com questões dessa natureza, vá lá e queira dizer, olha, nosso ministro da Agricultura, que entendemos que corresponde ao nosso plano de país nessa área, é esse aqui. Defendemos esse nome. Eu entendo que um partido que tenha uma forte base na área da saúde pública, na área médica e tal, queira nomear ali uma figura que seja identificada com aquele setor para implementar políticas, etc. e tal. Entendo que um partido voltado ou apoiado na área científica, da pesquisa e tal, queira indicar, influenciar a nomeação do ministro da Ciência e da Tecnologia. Mas por que o Valdemar Costa Neto quer influenciar algo que diga respeito a um aeroporto? Por que Rodrigo Maia quer influenciar algo que diga respeito a um banco estatal? Esse é o jogo que eles jogam. É uma coisa absolutamente impressionante e, repito, de forma explícita. Seja como for, atendidos ou não pelo presidente Temer, o fato objetivo é que esse jogo está se dando em função da votação na semana que vem do processo contra Temer, e Temer está com gordura até para dizer não para eles e ganhar a parada. Possibilidade dessa gente votar pela saída do Temer, mesmo não tendo sido atendida por ele, é zero. É zero, porque eles não têm alternativa ao Temer. Eles sabem que não tem. Então esse processo, esse julgamento da semana que vem já é favas contadas, é caçapa cantada. O Temer vai derrotar esse processo contra ele e não faz nenhum sentido que esse jogo escandaloso do toma lá da cá assuma esse caráter explícito, esse caráter imoral, nas manchetes diárias, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só para não deixar de fora, estou lendo hoje no Estado de São Paulo que um outro episódio que está causando muita discussão, que é essa portaria do Ministério do Trabalho. Aliás, peço desculpas aos ouvintes, ontem fiz uma confusão danada, fiquei dizendo que era um projeto aprovado na Câmara. Foi burrice minha, é uma portaria do Ministério do Trabalho, essa que está mexendo aí com as regras de combate e fiscalização ao trabalho escravo, o que o presidente Temer teria iniciado ali, admitido a possibilidade de fazer algumas alterações na portaria editada pelo Ministério do Trabalho para contemplar aí algum campo de crítica nas modificações que introduziria nesse texto. Basicamente, o que eu tenho ouvido já desde ontem, falei que essa possibilidade de modificação aconteceria, uma das coisas que eu acho que o presidente vai manter é essa coisa da empresa
autuada não ter o seu nome imediatamente divulgado na lista do Ministério, vai manter esse tempo de 6 meses para cada divulgação. Então, no final de junho e no final de novembro, essa lista seria atualizada, incluindo as empresas flagradas. Elas não seriam imediatamente divulgadas no site. Essa é uma medida que ele vai manter. A medida que ele tende a vetar é a que obriga a presença de um agente da polícia nas ações da fiscalização que flagrarem trabalho escravo. Parece que o Temer tende a dizer que não será necessária a presença da polícia junto com os fiscais do Ministério do Trabalho, e outra que ele vai vetar é aquela que restringe o flagrante aos casos de privação de liberdade, no entendimento de que outras circunstâncias, além da privação da liberdade, ou mesmo com a inexistência disso, outras circunstâncias também caracterizam o trabalho, condições degradantes de trabalho. De qualquer maneira, o fato é que, a despeito desse primeiro impacto muito controvertido e tudo mais, há coisas que precisam ser modernizadas, há coisas que precisam ser aprimoradas, e algumas cláusulas pétreas que não podem de fato ser mexidas. Esse parece ser o interesse que o Temer está caminhando para abraçar nos próximos dias. Mas tudo vai ficar para depois da votação da semana que vem, da denúncia do Temer, que, repito, vai para o lixo. Vamos lá.